licenciado em História pela Universidade de Pernambuco. Na altura também cursei o bacharelado em Geografia, mas nunca entreguei o TCC, então não consolidei o bacharelado, mas fiz todos os créditos e fiz o mestrado na Federal da Paraíba entre 2013 e 2015, com a temática Ame, Assume e Consuma, né, que é discutir um pouco a obra de Odair José durante o período da ditadura militar, de 72 e 79. Então, o meu caminho de universidade é um pouco essa. Eu fui pesquisador do GESCAL, grupo do CNPq, na licenciatura, e no mestrado fui bolsista CAPES. Foi basicamente isso, minha trajetória acadêmica. Hoje, eu estudo doutorado aqui na Universidade do Porto, e pronto, os meus caminhos dentro da história e da academia são mais ou menos esses. Escolher a música como objeto de pesquisa, na verdade, sempre foi uma coisa meio orgânica para mim. Assim, ainda no ensino fundamental, eu já queria cursar história para ser historiador da música. Então, eu não via nenhum historiador da música e via muito jornalista da música. E sempre percebi a música como isso desde muito pequeno mesmo, assim. Quer dizer, a música está falando sobre aquilo que eu vivo, né? O que eu vivo é cantado. Então, eu sempre percebia, não sabia como, ainda criança, né, instrumentalizar aquilo, mas sempre percebi que a música tinha uma ligação, de fato, com o passado e o presente próximo, e essa ligação, e até a lógica futurista, né, daquilo que eu ambicionava, que a sociedade humana experimentaria no futuro. Então, aí, à volta de 15, 16 anos, eu decidi, de fato, fazer vestibular, pensando já em ser um historiador para discutir sobre música, que é uma lacuna imensa no Brasil, exatamente historiadores que foquem o seu trabalho só em música. Normalmente, o cara estuda cinema e vai estudar música, ou então é um jornalista que, enfim, naquela época, em 2004, 2005, de fato, não, com exceção do Tinhorão, que eu penso que tem até formação em história, mas também tem outra pegada, não está mais na música pop brasileira, eu não via nenhum, então eu só via colunista de jornal. Então, de fato, comecei a perceber que queria aquilo para a minha vida. Claro que eu não sabia como viabilizar, afinal, eu não tinha nem parentes importantes, nem enfim. E fui fazendo a licenciatura como qualquer estudante faz. É o único caminho que se apresentava. Eu não queria fazer jornalismo. Inclusive, cheguei a passar no vestibular de jornalismo, mas não quis cursar. Queria fazer história porque eu achava que aqueles conceitos históricos e aquele entendimento sobre os processos históricos me dariam uma bagagem ainda mais significativa para compreender determinadas colocações e criações estéticas da canção. E, de fato, acertei. Não me arrependo. Eu acho que ter passado pela Idade Antiga, medieval, moderna, me faz ter uma leitura muito mais entrelaçada nas obras artísticas, musicais, sabe? Entre um autor e outro, de uma geração e outra, inclusive as referências, né? Eu estava há pouco até falando em outra entrevista sobre Caetano Veloso, como você percebe, por exemplo, dentro da obra de Caetano, uma obra da Grécia Antiga, né? Pelo fato de ele ter cursado filosofia e ter se debruçado. Então veio daí a minha vontade de estudar história e música. Eu sempre fui um grande ouvinte de música, das mais variadas. Primeiro eu era fã de grupo vocal, gostava de Boca Livre, daquelas coisas dos anos 70. Depois fui mais para ouvir samba, né? Enfim, fui conhecendo várias coisas, ouvi muito música dos Bee Gees, Nova Zelândia, quer dizer, uma coisa, enfim, um caldeirão que foi me cadenciando para esse universo da música popular. E aí sim, eu fui descobrindo, lendo, até que eu cheguei em alguns livros, como as obras do Zusa Homem de Melo, que são obras mais panorâmicas, né? E o Jairo Severiano fazem mais um panorama do Brasil, de uma maneira, claro, quando é um panorama, é difícil você biografar uma música de 100 anos, mas que nos apontam para vários caminhos. E aí veio o livro do Paulo César Araújo, Eu Não Sou Cachorro, Não. Talvez tenha sido um clássico, assim, né? O Paulo César tem formação em jornalismo e história sobre a música cafona no Brasil. Li muito entusiasmado, adolescente, jovem. Na época eu não discordava de nada. Então, o cara com 17 anos, ai meu Deus, e tal. Hoje eu discordo de muita coisa, né? Mas, assim, acho que foi uma obra essencial para desbravar aquela temática e aqueles cantores no Brasil, né? Pelo momento histórico e o material rico que ele utilizou do Arquivo Nacional, ainda o de Brasília também, onde ele conseguiu pesquisar. Então, das luzes que ele apontava, uma delas era o Odair José. E, de fato, tem dois pontos fundamentais. Um deles era a mulher que trabalhava na minha casa, que trabalha até hoje. Era uma grande ouvinte de rádio, né? Então, tipo, muitas vezes eu estava cantando umas coisas que danado é isso? E uma vez, lendo o livro, ela começou a cantar, eu coloquei o CD do disco, ela começou a cantar tudo. Eu disse, como assim tu sabe tudo? Ela disse, não, todo mundo cresceu na minha casa ouvindo isso. Eu disse, mas eu nunca ouvi. Então, aquilo me chamou a atenção
E eu quis entender um pouco mais. Curiosamente, essa música era Deixa Essa Vergonha de Lado, uma música que fala sobre o protagonismo da empregada doméstica, como ela, né, na canção. E aí eu peguei, já tinha lido Paulo César Araújo, fui investigar, de fato, sobre a empregada doméstica no Brasil. E vi que havia uma discussão muito grande, né, dentro do Congresso Nacional, antes da ditadura militar e depois e durante a ditadura militar, sobre a regulamentação dessa profissão. A ideia de que a empregada doméstica ainda era um membro da família, e isso em 72, a gente tem decreto que fala um pouco sobre isso, do governo Médici, dizendo que a mulher está ali porque quer. Ela se incorpora como membro familiar, sabe? E não tem esse negócio de horário fixo, de salário. Meio que um pensamento que só veio deixar de existir, assim, do ponto de vista institucional, recentemente, né, no governo Dilma, com a regulamentação da profissão de empregada. E, de fato, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, rapaz, cadê esse material nos livros didáticos, né? Foi justamente a época que eu já tinha me formado e dava aula há 3 anos. Eu trabalhei de 2010 até 2018 em uma escola pública, mas uma escola de aplicação do Estado, não é federal. Então, com salário baixo, mas com alunos que tinham prova para entrar. Então, uma escola que me formou como professor. Depois eu trabalhei em outras escolas particulares. Enfim, eu tenho 8 anos de experiência, 9 praticamente, de experiência docente com ensino médio, fundamental e médio. E dentro desse momento da aula também, eu reencontrei um grande amigo, Luiz Paulo, que hoje está fazendo doutorado na Brown University dos Estados Unidos. E aí eu falei ele da época que eu tinha começado a estudar o daí ainda na graduação, mas eu não tinha levado adiante, porque eu comecei a trabalhar. Ele fez, eu entrei no mestrado ano passado, tu devia fazer isso, é uma ideia muito boa. Ninguém nunca estudou sobre isso academicamente, né? Não existe nenhum trabalho de dissertação sobre o daí. Em 2008, 2009, quando eu meio que já tinha essa ideia de estudar o brega e tal, o que é que aconteceu? Eu fui procurar ele, quando eu tinha ouvido uma ou outra música, nem tinha acontecido isso da empregada ainda, eu tinha ouvido só uma outra música dele, mas já tinha lido o livro do Paulo César Araújo, e aí fui num show dele que não tinha quase ninguém, ainda não tinha acontecido o revival daí, e falei que queria estudá-lo. Ele fez, eu odeio biografia, sabe, eu acho que, não sei o que é que você vai encontrar de interessante na minha trajetória, eu sempre cantei aquilo que eu vivi. Essa foi a melhor resposta que eu podia encontrar. E aí eu fui atrás, por exemplo, fui estudar conceitos, por exemplo, o que é um cronista. Aí vem a lógica, por exemplo, de que faz uma crônica. Se o cronista é o cara que registra o circunstancial, ele está registrando o que está vivendo. Ok. De uma maneira ou de outra, o artista já normalmente faz isso. Mas ele fazia em uma linguagem muito próxima ao universo que ele vivia e que ele cantava. Ele morou na rua, né? Ele tocava nos inferninhos. Então veio daí a minha ideia de começar a estudar um pouco mais a obra dele, situar os seus trabalhos no tempo e no espaço, entender o momento da vida dele, né? Ele é um cara de Goiás, que migrou para o Rio de Janeiro, que fez algo parecido com o que fizeram os nordestinos um pouco antes, nos anos 50, morou na rua e começou a cantar um pouco o que vivia, cantar a rua e tal, 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 tal. Então enfrentou aqueles dilemas, o preconceito da imprensa e tal, mas eu percebi que começou a cantar dilemas que eram, de fato, latentes à sociedade brasileira, durante a ditadura militar, né, que é uma coisa que se discutiu pouco uns anos atrás. Se discutia muito a ditadura vertical, né, quem oprime, quem é conscientemente oprimido, tipo os militares que batem e as pessoas que querem reagir, os grupos organizados, mas se esquecia de estudar essas pessoas que estavam vivendo aquilo ali e não entendiam, percebendo bem, recebiam ameaças, eram atormentados, eram vítimas do Estado, mas não percebiam de que maneira. Então cantavam seus dilemas, que inclusive são dilemas majoritários do ponto de vista numérico, né? E que não eram nem traduzidos pela própria imprensa, que a imprensa ignorava, inclusive denominava de menor, de cafona e tal. Enfim, então eu resolvi estudar o Brasil a partir da obra desse cantor. Não é uma obra biográfica, é sim uma problematização do Brasil dos anos 70 a partir das canções desse artista. Então o que é que eu fazia? Escolhi várias canções, e são muitas, eu tive que reduzir algumas canções, mas a partir dessas canções eu dizia assim, como é que estava o debate sobre isso? Então, por exemplo, ele tem uma música chamada A Viagem, que fala sobre o uso de drogas. Então, tipo assim, como é que estava o debate sobre o uso de drogas naquele momento? E eu me surpreendi, porque de fato era um debate muito forte na sociedade brasileira e que hoje os historiadores de música não falam sobre isso. Residem em falar sobre Secos e Molhados, Gil e Caetano, que é tão importante quanto. Mas, assim, a maior parte, numericamente, da população brasileira, quer dizer, não está alinhada a esse debate jornalístico que foi feito sobre o Brasil. E sim ao que cantavam esses cantores, né? E é isso que explica um pouco o sucesso do fenômeno. Né? Não existia rede social. E aí, por exemplo, a Viagem, o Divórcio, né? Quer dizer, o Divórcio foi uma canção, o daí foi censurado em uma música
que ele fala, ainda no começo dos anos 70, na minha opinião, assinar papel para quê? Falar sobre assinar divórcio, falar sobre amor em praça pública, A Primeira Noite do Homem, né, inspirado pelo filme, e depois lançou a canção no ano em que o divórcio estava sendo ou não aprovado no Congresso. O Brasil foi o último país da América Latina a instituir o divórcio. Então, isso traz à tona discussões que parece que não existiram, que se esquece quando estuda a ditadura militar, né? Como eu falei, claro que a pauta violência é uma pauta maior, mas existem outros tipos de violências que acontecem no cotidiano brasileiro que acabaram sendo esquecidos e que, assim, são super importantes de serem estudados. A empregada doméstica, e aí o próprio... Como eu estudei daí, percebi que ele tinha um leque muito grande de temáticas que me ofereceria essa possibilidade de discutir o Brasil de uma maneira mais larga, pelo menos de uma década, e os demais cantores eu via como cantores, às vezes, monotemáticos. Eu encontrei na obra de Odaí uma pluralidade temática que dialogava muito com o Brasil que eu lia nos livros, em relação à pobreza, à miséria, à desigualdade social. Quer dizer, onde foram parar os trabalhadores do Nordeste que foram para o Rio de Janeiro e São Paulo? Eles estavam vivendo o quê? Né? A maioria não tinha ido para a universidade, então viviam os mesmos dilemas que o Odaí. O Odaí também não fez curso superior. Então, pronto, o meu trabalho veio daí. E aí, como é que foi a dinâmica da circulação e das fontes? O que é que eu percebi? Não havia nenhum trabalho sobre o Odaí, nem licenciatura, nem mestrado. E no começo, eu confesso que de 2013 para cá, muita coisa mudou rapidamente na academia. Eu lembro que fui apresentar um trabalho em 2013, no Rio de Janeiro, na Semana de História da UERJ, e assim, fui extremamente diminuído pelas pessoas que estavam lá. Uma mulher falando sobre Vila Lobos, outra sobre Elis Regina e tal. E o meu trabalho é um trabalho que a mulher chegou a falar, esses artistas menores, rindo, tipo, no começo era isso, assim, o meu trabalho provocava risada, porque eu falava da pílula e tal, falava da empregada e tal. Mas é isso que se cria, né? O ambiente popular do Brasil, a classe média ri disso, tá ligado? E aí, o que é que eu pensei? Peraí, não tem graça nenhuma, pô. Não tem graça nenhuma. E eu preciso agora, mais do que antes de começar, provar que o meu trabalho tem certificação científica, assim, historiográfica. E eu ainda vou fazer com que essas pessoas venham aqui me aplaudir de alguma maneira. Não é a mim, é a obra desse pessoal. Tipo, não é o historiador em si. É como esses brasileiros que cantavam e ouviam merecem ser vistos pelo Brasil. Essa história, não se estudava a história das mulheres. Então, as mulheres precisaram ser vistas em determinado momento da história, quer dizer, era para ter sido sempre. E essa mesma comparação que eu faço. E aí foi basicamente o que eu fiz. Esse evento da UERJ foi muito emblemático para mim, dizer assim, pronto, eu vou fazer isso, então eu vou ter uma leitura do Brasil social, política, histórica, e vou certificar tudo que eu estou falando a partir de fontes históricas. Lá vou eu para as fontes. Claro, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente aposta em algumas coisas. A gente parte de alguns indícios, mas tem coisas que a gente precisa acreditar. Algumas coisas a gente precisa acreditar, outras a gente precisa ir no caminho da ciência. Então, tipo, tá, eu quero acreditar. Se isso não der, eu vou mudar o meu caminho o trabalho por outro caminho. E aí fui para o Arquivo Nacional em 2013 para 2014, no final das minhas disciplinas, no Rio de Janeiro, que era muito mais acessível na época para mim, financeiramente, tá entendendo? Por mais que eu tivesse a bolsa era muito pouca para estar pagando passagem. Brasília era um destino mais caro em todos os aspectos. E o que tinha no Arquivo Nacional de Odaí José, eu peguei de canções digitalizadas. Uma parte eu consegui, que foi essa, a outra estava em Brasília. Essa de Brasília não era oferecida na altura daquela de você fazer pela internet e solicitar os documentos na sua casa, era só do Rio de Janeiro, por enquanto. Então, de fato, eu só fiquei com uma parte dos documentos. Não trabalhei todos os documentos que eu poderia trabalhar. Na época também existia um site chamado Censura Musical, que depositava vários documentos e tal. Eles me ajudaram nesse sentido. Como eu não tinha os documentos de Brasília, eles tinham muitos documentos de Brasília, e os documentos de Odaí, que não tinha, curiosamente, no Rio, eles tinham alguns lá de Brasília. Então, eu já guardei esses documentos. Meses depois, o site foi abaixo, saiu do ar. Ainda bem que eu salvei. Eu tinha essa mania de salvar. Em 2013, existia um site oficial de Odaí José, que um ano e meio depois deixou de existir. Então, o que é que eu fiz? Eu dei print, eu já sabia que isso poderia acontecer. É o poder, por exemplo, por isso que eu compro CDs também, porque o Spotify pode subir a qualquer momento. Então, dei print de todas as telas e salvei todas as biográficas, todos os textos que tinham no site oficial dele, de Odaí. Tudo ficou salvo, tudo que eu encontrava de Odaí, eu ia lá. Nos sebos, a mesma coisa. Todos os vinis que eu encontrava de Odaí, eu juntava, por mais que eu não tivesse vitrola, porque eu sabia que aquilo poderia ser um material de informação. Então, do ponto de vista das canções, para analisar censura, VET e coisas do tipo,
Foi o primeiro lugar documental que eu fui ao Arquivo Nacional, primeira parte de fonte. Só que eu pensei, peraí, tá, eu vou falar sobre censura, ok, eu quero falar sobre censura, uma parte também. Mas eu quero que o meu trabalho tenha duas partes. Uma parte é a censura, é mostrar que essa galera também foi censurada, e o Odaí em si foi censurado, correlacionando as temáticas que as pessoas não conhecem, e por que ele foi censurado, com temáticas desconhecidas, mas eu também quero mostrar que, pô, meu irmão, esse cara também vendeu muito. Tipo, as pessoas consumiam, viam muito. E aí eu fui atrás. Onde é que se sabe que se vendeu ou não? Porque no Brasil existe muito uma literatura do eu acho. A Globo desenhou Caetano, grandes vendedores de discos, Caetano e Chico. Tipo, não me interessa para o historiador o que eu acho. A gente precisa trabalhar com, de fato, o que representa o nosso material documental. O que é que eu fiz? Descobri, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a Olimpíada de História. Curiosamente, né, eu era professor e acabei me tornando assim um fã incondicional da Olimpíada de História, quando a conheci em 2012, e a Olimpíada de História oferecia um curso presencial aos professores finalistas, aos professores mais bem colocados. Eu, por sorte, consegui fiz 8 desses cursos, por 8 anos consecutivos, e no meu segundo curso, em 2013, em uma das aulas lá na Unicamp, me falaram que a Unicamp abrigava todo o acervo do Ibope. Quer dizer, o ano que eu entrei no mestrado, eu disse, não acredito nisso, é tudo que eu preciso, pô. E aí o arquivo Edgar Leonronte, AEL, ainda todo em papel, nada digitalizado, estava na Unicamp. Eu não tinha a mínima condição financeira de largar as escolas que eu trabalhava para ir pesquisar. Qual era a minha sorte? Era tentar classificar os meus alunos para a final da Olimpíada, e eu devo muito aos meus alunos que me ajudaram até hoje, me ajudam em tudo, por terem chegado ao final, eu ter ganho mais um curso. E o que é que eu fiz? Gazeei todas as aulas do curso, praticamente uma semana, para poder pesquisar no AEL, que era do lado do hotel que eu fiquei, porque a Unicamp tem o AEL e tem o CPV, Casa do Professor Visitante. Então, um negócio de 20 metros eu atravessava, e aí fui pesquisar no AEL. Né? Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção na época era o absurdo de ser os papéis. Eles davam os originais. Eu disse, se alguém chegar aqui, rasgar, roubar, o cara, não, a gente não tem financiamento. Hoje já estão digitalizados. Mas pesquisei. Então, o AEL, para mim, é um dos maiores acervos, eu acho, da América Latina. Para qualquer tipo de mensuração que você queira fazer sobre vendagem em determinado segmento. Não é só música, não. Lá tem carro, revista, comida, sabe? Quer dizer, são pesquisas Ibope, são relatórios de lojas de discos. É um arquivo assim, infinito, para ter noção de música, eu acho que é mais de 1 tera, de música. Então, tem carro, tem pesquisas eleitorais. Eu acho que pouca gente conhece isso. As pessoas que estudam períodos eleitorais conhecem muito pouco e poderiam buscar no AEL, os historiadores, inclusive, na altura que eu fui estudar, eu encontrei documentos, por exemplo, da eleição de Jânio, né, pesquisa de intenção de voto e tal. E lá eu encontrei. Como eu não tinha tempo suficiente de estudar todos os estados do país, nem todos os anos, o que é que eu fiz? Escolhi São Paulo e Recife primeiro. Recife por ser a cidade que eu nasci, né, cresci, e São Paulo por ser o maior mercado fonográfico, onde mais se comprava disco. Peguei os anos de 70, ai meu Deus, está na minha dissertação, 70, 72 até 79. E em uma semana fiz um mapeamento do que era vendido. Fosse long play, porque eles trazem, até isso é interessante, traz o long play, o LP, traz o compacto simples e traz o compacto duplo. E não traz só a vendagem, mas também traz a execução em rádio. Infelizmente, eu não tinha tempo suficiente, nem dinheiro. Isso demanda um investimento de anos, né? Que eu acho que alguém deveria fazer, alguma instituição, sabe? Porque isso seria muito importante para a gente, de fato, entender a música brasileira. Não se entende. A gente infere muita coisa. Ah, porque é isso. Porque ali você vai ter uma organização do que vendeu, da tendência de mercado, até da tendência de censura, por exemplo, né? Das ações das gravadoras, por que levar Gil e Caetano para o exterior, como uma tentativa de marketing, né? Por que mudar a capa? Tudo isso você vai entendendo. Então, peguei o Odaí e comecei a comparar o Odaí. Percebi que ele começou a vender muito, muito. Claro que a gente percebe o quê? O que é que a gente percebe? Que esses cantores populares, de fato, venderam muito mais do que os cults, né? Muito mais. Alguns me surpreenderam, até pelo fato de eu não ter proximidade, mas, por exemplo, Martinho da Vila, Benito e Paula, sabe? O Nordeste tem outra tendência musical, sempre teve, não é homogêneo o mercado brasileiro. Rio e São Paulo se parecem,
O Nordeste tem outro modelo. Então você vê no Bela Lafayette, Reginaldo Rossi, uma galera que vai aparecendo que não aparece em São Paulo, por exemplo, né? Onde é uma hegemonia, primeiro, sempre da música internacional, nos anos 70, ela foi superior no Brasil. Tipo, se qualquer coisa vendia, aquelas músicas internacionais, e depois do advento da trilha sonora ainda mais, e depois vinham os cantores populares, enfim, que chegaram a ocupar. Então, Odaí, e percebi que Odaí estava presente em muitas listas de mais vendidos, né? Até porque não tem todas as vendagens, não. Tem os mais vendidos e os mais tocados. É impossível as empresas fazerem isso. Então, pronto. Tudo que eu tinha do Odaí, tirei foto, inclusive com a câmera muito ruim. Tanto é que a minha dissertação tem uma qualidade péssima, os documentos. Mas são documentos originais. Eu coloco, inclusive, onde eu cataloguei. Era uma câmera VGA na altura. Hoje já tem digitalizado. Pronto. E levei para Recife. Então, eu já tinha a documentação do AEL, uma boa documentação, né? E tinha a documentação do Arquivo Nacional. Somei isso à documentação de todos os encartes, por exemplo, de discos, que eu fui atrás dos encartes originais, porque normalmente os discos saíam sem encartes, e fui associando aquelas colagens. Fiz pouco entrevista, porque eu acho que se eu entrasse na entrevista, eu ficaria um pouco corrompido pelo sentimento, né, do aclamar. Quer dizer, o cara sempre é um pouco corrompido pelo sentimento. Eu adorava já o Odaí naquele momento, mas fiz praticamente com o Odaí nenhuma entrevista direta sobre isso. Nenhuma. Mas, em relação ao documento, ele sempre se mostrou disposto a, se fosse necessário, ajudar. Ele nunca hesitou, pelo contrário. Ele se sentiu lisonjeado. Então, pronto. A partir dessa documentação, com outra documentação que um amigo assim, indicava, teve essa documentação do DOPS de Pernambuco, não sei o que e tal, eu ia juntando, sabe? À medida em que os arquivos iam sendo abertos, iam aparecendo mais documentos. Uma outra coisa na internet também. Pronto, esse foi o corpo documental grosso do meu trabalho, né? O documental foi esse, assim. E pronto, e as leituras que foram mais variadas possíveis. Em relação à reprodução e distribuição, por que de Odaí ter feito sucesso? Não só Odaí, né? Outros cantores. É uma das coisas que eu argumento na minha dissertação. Primeiro, a temática, né? Primeiro, o não distanciamento dos grupos que cantava e que vivia. Então, o Odaí é um cara que eu conheci há pouco tempo, até pouco tempo atrás, anos atrás, ele cantava com camisa da Riachuelo. Quer dizer, um cara sempre simples, né? Hábitos simples, convivência simples, enfim. E pessoas que não se sentem esquecidas pela imprensa. Pela imprensa não, pelo público brasileiro. São esquecidos pela imprensa, mas não pelo público. E não aceito esse rótulo, eu também não aceito. São cantores esquecidos. Não, não são cantores esquecidos. Não são. Pelo contrário, se você deixasse o povo brasileiro sem a imprensa dominar, Chico Buarque seria esquecido. Fernando Mendes, não. A gente está falando em termos absolutos, numéricos. Mas, assim, essa lógica e estratégia das gravadoras em relação ao mercado tem uma coisa interessante. O pai de Cazuza, né, na época que estava na Som Livre, e depois ele deu uma entrevista muito interessante, o João Araújo, que ele diz assim, para ter numa gravadora cantores como Caetano Veloso, você precisa de cantores como Odaí José. O que é que ele quer dizer isso? Um faz a obra de arte conceitual, de credibilidade ao cult internacional, e o outro faz o disco para massa. Então você vê, Odaí gravava ao vivo, né? E Caetano gravava em 16 canais, tinha meses, ganhava cachês estratosféricos. Odaí ganhava o cachê a partir do que vendesse. Então, as gravadoras eram inteligentes, porque a mesma gravadora Fonogram tinha dois selos. O selo Philips, o disco Betânia, Gal, é azulzinho, é tudo lindo, maravilhoso, gravado de luxo e tal. E o selo Polidoc é o selo vermelho. A qualidade do disco é outra, o do projeto gráfico é outro. Tá entendendo? Então, quer dizer, as gravadoras e o tipo de trabalho da música é outro. A rádio para um era outro, a televisão era outro. Esses cantores não apareciam na televisão. Era Chico e Caetano na TV, mas para as rádios, que era o que o pobre tinha, eram esses cantores que a gravadora investia, entendeu? Então, é isso. A TV, ninguém tinha TV nos anos... Era coisa de classe média alta, a televisão nos anos 60. Então, Chico e Caetano aparecia, né? Mas na rádio tocava o pop. E aí, esses cantores se popularizaram por isso. Era uma estratégia da gravadora apostar nas rádios, em altas tiragens. Chico e Caetano é diferente. E daí você já tira a estratégia da gravadora. Eles não são bestas nesse sentido. E os cantores populares se popularizaram exatamente por cantar o seu universo, que nunca deixou de ser aquele que não ganhavam muito. Ganhavam, claro, ganhavam bem, mas não ganhavam nem perto dos outros em relação a cachê e a vendagem. E eram os ídolos daquelas classes, né? E eles moravam lá, eram seus iguais, né? O próprio Fernando Mendes, quando eu tentei entrevistar, ele disse, adoro vir a Recife, aqui eu tenho muitas namoradas. Ele adora esse glamour, ele nunca quis ser cult. Não quer, ele quer que eu tocar onde ele é rei.
Ele não quer competir com o Chico. O Chico é rei em um lugar, ele é rei em outro. Então, tipo, essa foi uma estratégia. Eles fizeram muito sucesso porque a gravadora soube fazer aquilo muito bem, distribuir bem, comprar bem, entregar bem, vender bem. E eles compuseram o que sempre tinham feito, quer dizer, cantaram os problemas que eles enfrentavam. Por exemplo, o Fernando Mendes tem muita música também. Eu falei do Odaí, mas, por exemplo, ele diz assim, lê as colunas sociais, sonha com seus nomes nos jornais, espera um convite para ser atriz e pede a Deus para ser feliz. Ouve música estrangeira sentada na janela. Não entende uma palavra, mas pensa que é para ela. Essa música é tão importante que ela prenuncia duas coisas fundamentais no Brasil. Ouve música estrangeira sentada na janela. Não entende uma palavra, mas pensa que é para ela. O que mais se vendia no Brasil em classes populares, além dessas músicas, também eram músicas internacionais. As pessoas não entendiam uma palavra, mas tocava na novela. A pessoa queria. Então, tem essa lógica das pessoas... Se você chegar na periferia, vai tocar aí, tipo... o George Michael, o cara não sabe, mas tocou na novela, nos anos 70 era muito forte, e o cara fecha o olho e se emociona, porque faz uma alusão à situação semelhante que a novela o demonstrava. Então, os cantores cantavam muito isso, e aí, pronto, aí veio a pílula, por exemplo, para de tomar a pílula, que foi um dilema enfrentado pelas pessoas mais pobres, de serem obrigadas a tomar a pílula anticoncepcional, obrigadas, né, no hospital, a tomar pelo governo, né, deixa essa vergonha de lado, a empregada doméstica, enfim. Eu acho que tem tudo isso, é um caldeirão que nos direciona para entender o motivo desse sucesso. Esse é esse ponto da reprodução e do sucesso, né? E da vendagem, naturalmente. Porque, veja, esses discos eram mais baratos. E veja, eu vou dizer um negócio a você, que tem a ver também com... Essa galera comprava, queria ter. Tem um apego, porque no show o cantor faz, compre para me ajudar. E o cara compra, porque ele está entre os iguais, Se Caetano falar no show, compra entre os iguais, não é todo mundo que vai comprar. Porque ali há uma heterogeneidade grande de público. Mas no show de Fernando Mendes, não. Ele vai dizer, olha, eu sou igual a vocês, eu preciso vender meu disco, senão eu não sobrevivo. Aí o cara, pô, eu quero mais. Então, eu compro. E aí tem um evento, por exemplo, de Odaí ter aquele fato, né, do vou tirar você desse lugar, que foi o compacto, nunca saiu em vinil, foi um compacto. Ele encerrou o contrato e entrou em outra gravadora. Vendeu mais compactos do que o número de vitrolas que existiam no Brasil. Ou seja, o cara era muito pobre, mas ele comprou para dizer, o primeiro vinil, o primeiro compacto que eu vou ouvir quando comprar minha vitrola é esse. Vou tirar você desse lugar. Ou seja, o cara que se apaixonou por uma prostituta, veja, o protagonismo da prostituta na música, a música ter vendido tanto, o compacto ter vendido muito e ter vendido mais do que o número de vitrola. Isso fala muito sobre o porquê deles fazerem sucesso. Então, são termômetros que a gente vai encontrando e que se encaixam na leitura de conjuntura do Brasil daquele momento. Pronto. Esse é o ponto sobre distribuição e vendagem. Sobre a censura moral, eu acho que, assim, como eu falei, se estuda muito pouco censura moral. Um dos textos assim mais importantes que me ajudaram muito assim no caminhar para isso foi o texto do Fico, né, um texto muito famoso, Prezado da Censura, que desbravou. Eu acho que aquele texto assim, é um texto curto, introdutório, acessível a tudo e a todos, e que também, como o Paulo César Araújo, oferece muitos horizontes. Ou seja, você tem gana de querer pareceres, eu quero um parecer parecido, mas também ele mostra outras possibilidades. Então, depois daquele texto, ainda em 2012, antes do mestrado, eu pensei, peraí, eu não vou fazer da censura para a obra, eu vou fazer da obra para a censura. Foi a minha estratégia. Então, eu peguei todos os pareceres e fui perceber, por exemplo, quais eram as leis que eles utilizavam. Eu acho que usavam uma lei que era, sei lá, 6.000, não sei o que, 40 e pouco. A lei tem na minha dissertação, não lembro bem agora, porque é um número, né? Mas foi uma lei inaugurada no governo Vargas, que nunca deixou de existir. E que muito do governo militar de 64 não criou nada. Olha, o governo militar criou muita coisa, mas muitas coisas foram reaproveitadas do governo Vargas. Então, tipo, a gente estava de volta ao DIP, né? A lei já existe, tá ali. Mas JK não efetivou de maneira enérgica, né? Dutra não utilizou. Sim, mas os militares usaram. Então, eles, a seu favor, diziam assim, a gente fez nada demais. Não tem nada de restrição à liberdade. Isso estava na Constituição, a gente só está usando. E aí vinha o veto. Então, eu percebi que em vários vetos ao Daí e a outros cantores cafonas, via sempre a mesma justificativa. Eu não lembro bem o teor da lei agora, mas normalmente, assim, fere os princípios da ética, da moralidade, que é um discurso muito parecido com a direita de hoje, da moralidade e tal.
claro que nos anos 70 tinha com maior ênfase a palavra comunismo, sabe? Em um ou outro parecer dos censores, né? Que o formato de censura no Brasil é muito estranho. Muita gente já falou aqui no História da Ditadura sobre isso, porque tanto fazia o cara que foi o seu censor ser um doutor, né, em letras, ou como ser um ex-carteiro, por exemplo. Vários ex-carteiros aposentados de Brasília foram ser censores, entendeu? Então, o Paulo César Araújo, não, Paulo César Pinheiro falou e passou por isso. Tipo, uma vez um censor era um carteiro que colocaram para ser o censor dele, e ele disse, todo não se entendi nada e tal. E que outra vez, um cara que era ex-professor da universidade, que era militar, foi censor dele também. Então, havia essa disparidade em quem estava, mas, de fato, eu acho que, como esses cantores não tinham um grau de escolaridade elevado, não terminaram o ensino médio, não tinha como hermetizar tanto. Então, os problemas sociais aparecem atravessados dentro de um romance. É tipo, a gente lê um romance como uma história, né? Uma narrativa. Uma história entre um homem e uma mulher, pronto. Os problemas estão atravessados ali, entendeu? As pessoas diminuíam a música de Odaí e Fernando Mendes, talvez porque tá parecendo uma historinha, mas não tem problema de parecer uma historinha. Eram nessas narrativas que essas pessoas se identificavam e que os censores agiam, porque eles pegavam, por exemplo, trecho dessas histórias e diziam, não, a gente não quer sexo em praça pública, isso não pode, isso é contra os princípios da fé. Não pode, por exemplo, uma música muito censurada, 2 vezes censurada do Odaí, chamada Amante. Amante é um absurdo. O casamento não pode ser devastado por um amante. Aí, nesse mesmo lote, a canção No Motel. O motel era extremamente criticado, né? E ainda é na Europa, por exemplo, quase não tem motel aqui. O grau de conservadorismo é elevadíssimo. Então a canção foi censurada. Por quê? Justificativa do censor. O que é que acontece no motel? O cara normalmente vai no motel para ter atitudes infiéis. Se ele quer ter relações, ele tem com a esposa em casa, entendeu? E pronto. Por exemplo, aí vem a canção Formas de Sentir, que é uma canção que fala sobre o relacionamento homoafetivo, também censurada. Que conversa é essa? Que dá título à minha dissertação, inclusive, né? Tipo, Odaí dizendo assim, ame, assuma, consuma e tal. Que é a ideia de, peraí, que nada é isso? A família não é homem-homem, a família é homem-mulher. Isso é parecer do censor. Então, naturalmente, isso tem a ver com as questões ligadas à propriedade, família, principalmente religiosidade, mas tem outras questões, como eu falei, a questão da menina que vai pela janela, a empregada doméstica, que são transversais que estão ali também, né? Ou seja, às vezes uma música tem muito mais de um elemento e que fere o ego de um conservador, né? Naquele momento. Claro que aí tem um elemento que eu acho importante a gente lembrar que é diferente de hoje, que é a periferia em si não era tão conservadora porque a igreja não tinha aquele trabalho próximo às periferias, que é um advento muito forte dos anos 80 e 90, principalmente, com as neopentecostais, né? A igreja invadiu as periferias e pronto, a periferia foi evangelizada. Nos anos 70, o Brasil era um país maximamente católico e a gente sabe que o século XX a igreja católica foi perdendo fôlego, né? Tanto de fiéis, mas também no próprio processo de contestação que aconteceu em torno da igreja nos anos 50, 60, sabe? Então, as pessoas eram católicas, mas o tamanho da fé e a força com que se praticava a religiosidade é muito diferente da de hoje, é muito diferente, entendeu? Então não se via aquilo. Pelo contrário, as periferias hoje, existem determinados lugares na periferia em que, tipo, isso seria criticado na época. E naquela época era naturalizado, era o que eles viviam, sabe? Então, e tem essa diferença que a gente precisa observar, né? Que o aspecto religioso é fundamental para se entender também a popularização, já que o grau de, eu não vou dizer de religiosidade era menor, mas de fervor religioso conservador dentro do aspecto religioso da classe pobre, né? Pessoas que vinham de vários lugares do Brasil, que tinham um grau de catequização muito diferente e que estava se consolidando ainda, né? Daquela chegada dos anos 50 e 60, não observavam na música aquele grau de absurdo que a classe média conservadora da Marcha das Famílias e os censores encontraram. Então, de fato, foram muito alvo da censura moral, né, visto que a censura moral, tipo assim, era realizada por essa galera de classe média, né, não eram os iguais. E pronto, eu acho que sobre a censura moral, o que eu penso é isso. E pouco explorado ainda, porque também não se... Porque, veja,
eu acho que se pensa censura moral assim, não podia falar sobre relacionamentos abusivos e tal. Mas tem outro grau de censura moral, por exemplo, não se podia falar de portugueses. Chegou um momento no Brasil de que era proibido fazer piada com português. Não pode se fazer. E existem documentos expedidos sobre isso. Então você vai ser censurado se fizer piada com português. Não pode fazer piada sobre deficiente físico e tal. Então, tudo isso envolve um pouco da censura moral, que é pouquíssimo abordado. A censura moral, o pouco que a gente estuda é sobre relações de homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, pronto. Né? Se estuda pouco, se estuda só esse objeto, né? Que ligam as relações sexuais ou amorosas e pouco. Mas não se fala, por exemplo, de transgressões, de crimes que se cometiam de pedofilia que eram cantados em música, por exemplo, né? Agnaldo Timóteo tem uma outra música que fala sobre isso. Então, eu acho que se precisa abrir também, do mesmo jeito que politicamente, socialmente, esses cantores abrem um leque horizontal, né? Para olhar o Brasil socialmente e politicamente, eu acho que também eles podem abrir um leque, que o historiador pode abrir um leque de horizontalizar também essas relações de censura moral, né? Não levar a moral só para relacionamento, família, fé e pronto. Tem outras instâncias que são importantíssimas de a gente discutir. Né? Eu nem vou entrar na parte gospel dessa época, porque aí já é outra tese para a galera. Que cresci ouvindo. Tem muito do que eu sempre senti enquanto historiador da música, né? De fazer essa ligação, como eu tinha falado na minha conversa inicial, de ver sempre a música como parte integrante da história. Então, sempre ouvi música meio que tentando entender o que era aquilo com o contexto histórico, mas também tem eu acho que a minha necessidade de manter fiel ao papel social do historiador, entendeu? Tipo assim, o historiador tem um papel social fundamental, assim como qualquer ser humano tem, como ator social de um mundo mais justo, de um mundo claro, sabe, de um mundo discutível, sabe, de um mundo problematizado, que as injustiças sejam problematizadas e refeitas, assim, um mundo melhor, um mundo repensado. E a música é uma ferramenta muito boa de se entender o mundo, sabe? Porque a música tem normalmente 4 ou 5 minutos, mas que precisam lhe convencer de uma maneira geral. E a música é um mecanismo, é um fonograma, é um objeto que circula com muita facilidade, seja tocando, ou você seja lembrando, ou você seja cantando. Chega nas pessoas de maneira muito fácil, né? De maneira horizontal, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, qual é a ideia? Como eu cresci ouvindo música com essa relação com a história, então o meu processo de audição nunca foi, é um processo lírico de audição, adoro, sou feliz. Não, sou feliz, mas a música em determinado momento me angustiava e me dava mais medo do que me deixava feliz. Tá entendendo? Eu acho que a arte tem isso também. A arte às vezes me angustia mais do que me deixa feliz. Mas quem disse que a angústia não é boa? Por que você acha que o mundo tá maravilhoso? Não tá. Tem milhões de crianças morrendo de fome, tem milhões de pessoas passando necessidade todo momento. Então, essa angústia da música e da arte em si é de provocar, né? E aí vem aquela ideia do Malinowski, da necessidade de intervenção através da arte social, que moveu quando eu o conheci. Então, o que cresci ouvindo com a pandemia, eu já tinha essa ideia, e muitas vezes eu não entendia como, sei lá, mostrar às pessoas. Eu sempre mostrava através da fala, mas eu não posso falar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, toda semana. E a rede social também é um veículo que facilita esse exercício da comunicação. Claro que é uma armadilha muito perigosa, mas e aí, o que é que eu pude fazer no que cresci ouvindo? O que cresci ouvindo conseguiu reunir a minha observação de música e história que eu sempre tive. Ou seja, e multiplicar esse microfone individual que eu tinha para as outras pessoas. Agora eu posso falar de música e história da forma que eu penso para todas as pessoas, todas as semanas. Claro que eu não posso falar da maneira que eu gostaria, com o tempo que eu gostaria, com os argumentos que eu gostaria. Porque a gente sabe, se eu passar 30 minutos, ninguém vai assistir tudo. Se eu passar 20 minutos, ninguém vai assistir tudo. Se eu usar conceitos mais densos, ninguém vai compreender e vai desistir logo do meu vídeo, né? Nos primeiros vídeos eu até colocava, e quando dá eu até coloco uma outra referência, por exemplo, falar do Mark Bloch, que é que história é essa disputa de narrativas, falar do Fukuyama, do fim da história e tal. Mas, assim, de uma maneira que o público que não é historiador, em sua maioria não é historiador, se sinta atraído por aquilo. Que aí é uma forma de a história chegar até esse universo, entendeu? A gente está muito distante e a gente precisa chegar a essas pessoas de alguma maneira. Não é da maneira do Narlock, do Eduardo, sabe? É de uma maneira, tipo assim, com um caráter científico, é claro, com um compromisso social,
mas também, se hermetizar demais, a gente acaba com o mesmo problema que a gente teve até hoje. Então, o que Cresci Ouvindo é uma narrativa sobre um momento histórico, né, ilustrada pelas canções, e eu acho que o lirismo da canção é importante, quebra, todo mundo é um pouco isso, né? Assim como uma boa aula de qualquer professor, ninguém aguenta 45 minutos de fala, pode ser o maior orador do mundo. Eu sempre recheei as minhas aulas de trechos de filme, de vídeo. O que Cresci Ouvindo também traz um pouco isso, né? Não é só a música, mas é a música associada às vezes ao audiovisual, a um filme. Por exemplo, Central do Brasil tem uma trilha sonora que a própria trilha sonora já é autorreconhecível para quem conheceu o filme. O que Cresci Ouvindo e é muito baseado também em experiências individuais, de observar aquele disco, ouvi-lo e remeter a um momento da história. Então, por exemplo, o Fuá na Casa de Cabral foi lançado em 98, que foi o ano que lançaram, que é um disco do Mestre Ambrósio, Fuá na Casa de Cabral, quando começavam as comemorações dos 500 anos do descobrimento, e a Rede Globo criou relógios pelo Brasil para uma contagem regressiva em uma grande festa. Peraí, você está celebrando 2 anos uma grande festa de um caos que aconteceu no país, que danado é isso? Do descobrimento, quer dizer, um massacre, você está comemorando por 2 anos, todas as capitais vibrando, festivais de música e tal, comemorando um modelo absurdo de violência para com os que aqui viviam e o modelo que se apresenta no Brasil. Então, eu coloquei isso no meu vídeo, que Cresci Ouvindo, quer dizer, descobri o quê? Né? E aí a música título diz isso: naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando. E no final da música ele diz isso, Siba, né? O Brasil que eu descobri, se eu soubesse que ia dar nisso, eu tinha coberto de novo. A música termina um pouco isso. E o clipe mostra muito isso, né? O Seu Jorge é o protagonista negro do clipe. Em 98 ele era conhecido pelo Farofa Carioca. É um dos vídeos mais, assim, contundentes do ponto de vista historiográfico, que eu trago também, mas eu tento mesclar também com as décadas históricas, porque eu nasci em 88, mas eu não escutei só a música de 88. Então eu trago o São João, nos anos 50, e aí falei um pouco sobre JK, que a galera endeusa JK, mas assim, só endeusa quem eu ouvo Bossa Nova, porque aquelas pessoas pobres que estão em Brasília e que viveram a vida do candango sabem o que é que representa JK. E aí tem o Baião, enfim, todos aqueles movimentos sociais que eu acho que o que Cresci Ouvindo, sinceramente, eu acho que é um projeto que tem um compromisso social, assim como eu, historiador, tenho e quero, né? E quero que todos os historiadores tenham, cada um na sua proporção. Se eu tivesse 1 milhão de seguidores, certamente eu seria uma pessoa muito mais incisiva, entendeu? Porque eu sei, por exemplo, nos meus 3 primeiros vídeos, eu defendi abertamente minha postura política, tá cravado lá, quem eu sou, o que eu acredito, no que eu acredito. Defendendo, por exemplo, Marielle, as pautas que eu aprovo, por exemplo, do PSOL e tal, tá lá, com a camisa dela. Se não quiser, uma vez uma pessoa começou a me seguir e disse assim: adorei sua página, mas ela é de esquerda. Quer dizer, você está adorando, mas está deixando de seguir porque é de esquerda. Ou seja, você adora a esquerda e não quer confessar. Confessa, cara, que é lindo o sentimento, enfim. Eu acho que também tem isso de provocar as pessoas olham a música, e a música tem esse poder, e eu acredito nisso, viu? Que a música tem esse poder transformador. Claro que não é assim. Tem que ser trabalhado. Não é à toa que muitos estados democráticos e autoritários usam música, cinema como instrumento de educação. Em Portugal, por exemplo, aqui nos anos 30, 40, 50, o que Salazar fez? Levava para a população analfabeta, né, um grau de instrução a partir do cinema e da música. É claro, Maio, como diria Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Aquilo vai entrar de acordo com o que a pessoa vive, experiencia diariamente. Então, eu acho que é isso. O projeto que Cresci Ouvindo tem um compromisso, sim. Eu trago documentos, muitas vezes do Arquivo Nacional, da minha dissertação, não tem negacionista lá. E pronto. É isso.